Então hoje nós vamos falar a respeito dos destruidores da família. Muitas vezes nós não percebemos algumas coisas simples que fazem parte de características, às vezes individuais nossas, e que acabam aos poucos destruindo a nossa família. A maior parte dos relacionamentos que terminam, eles não terminam por falta de amor. As pessoas muitas vezes, olha, eu amo ele, mas eu tenho muita dificuldade em me relacionar, porque nós pensamos de uma forma muito diferente. E esse pensar diferente, gente, vai ocorrer e vai acontecer em todas as casas. Por quê? Porque tirando a palavra, algumas coisas que nós concordamos quando nós buscamos a Cristo, que nós entendemos que é um padrão, que são inegociáveis, nós acabamos andando dentro de um método ou de um sistema de crença que nos trouxe até o lugar onde nós estamos. Quando eu casei com a Josi, nós tivemos o nosso período de conhecimento de um do outro, onde nós nos dedicamos um pelo outro, onde nós passamos até mesmo de alguns limites de coisas que nem sempre nos agradavam, mas que nós pensávamos, olha, como é bom esse relacionamento. Eu posso tolerar algumas coisas, por quê? Porque eu a amo e quero casar com ela. Não tem problema que ela pense um pouco diferente de mim nesse processo. E aí, nós, de repente, estamos juntos, na mesma casa. E percebemos que o sistema de crença de um é muito diferente do outro. As ações que são de pouca importância para mim, às vezes têm um valor muito grande para minha esposa. E o contrário, algumas coisas que têm um valor muito grande para mim, não são tão grandes para ela. E aí nós estamos juntos em casa. Já estamos casados e entendemos que seguimos de uma mesma forma e vamos precisar aprender a conviver um com o outro. No período inicial, de repente, aquilo é muito tranquilo, porque a paixão, ela é gigante no coração da gente, né? Nós falamos, olha, posso suportar todas as coisas por essa mulher, independente da condição, independente dessas características. É mais ou menos, tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas tudo posso nessa relação de amor, porque estou disposto a ser diferente. Mas com o tempo, a gente vai ficando, acostumando com algumas situações, de repente aquilo já está conquistado. E aí nós não percebemos que existem algumas pequenas coisas que nos levam a ter um relacionamento diferente, com não tantas disposições como tínhamos anteriormente. E aí quando nós pensamos nisso, nós entendemos, né, o que nos fala no resgate da família, aquilo que Deus colocou no coração do Roman, é que existem 3 inimigos que são destruidores de família e que fazem parte de algumas das características que temos como pessoa. Nós temos a negligência, que é quando deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito. O egoísmo, quando o eu passa a ser mais importante do que o nós. E o orgulho, quando ninguém está disposto a reconhecer os seus erros. A negligência de uma família, ela raramente acontece de uma forma imediata, rápida, de um dia para o outro. Na maioria das vezes ela começa com pequenas omissões, coisas simples. Muitos casais vêm na terapia, muitas vezes eles entendem, olha, a gente briga por pequenas coisas. São coisas tão simples, não é nada grande aquilo que tem nos incomodado, mas tem feito com que o nosso dia a dia tenha sido difícil. A mesma forma, aqueles que ainda não estão no relacionamento, mas têm o relacionamento com os seus pais, o relacionamento no emprego, no serviço, com outras pessoas, no ambiente de trabalho. Muitas vezes as coisas que começam a nos incomodar são coisas pequenas, não são coisas grandes. E essas coisas pequenas, se negligenciadas, começam a se tornar grandes. Coisas simples começam a se tornar conflitos. E esses conflitos começam a nos atrapalhar no dia a dia. Olha, a toalha na cama de novo, o papel higiênico, a escova de dente, a pasta de dente está no lugar errado. Será que eu vou falar a vida inteira para
você que lugar de calçado não é aqui. É quando a gente pensa as mães, quantas vezes nós ouvimos as mães nos falando a mesma coisa. Eu, de repente, não tinha uma preocupação tão grande na minha fase de adolescência. Mas hoje eu vejo que as coisas se repetem e não por maldade. Eu preciso falar todos os dias para o Luca que o lugar da mochila não é aqui. Ele vem empolgado para dentro de casa, ele chega, ele abraça, ele começa a contar a história. Ele vai no mesmo lugar e larga a mochila dele ali e volta e continua contando a história. Independente de quantas vezes eu chame a atenção dele, ele acaba deixando aquela mochila no mesmo lugar. Uma história, de repente, simples de eu contar para vocês, mas eu começo a pensar, e eu? Quantas coisas, de repente, eu chego em casa e negligencio? Quantas coisas eu deixo de fazer que para mim já são naturais, eu chego da mesma forma que ele, de repente, e aquilo pode estar incomodando a minha esposa, mas eu não percebo. E muitas vezes, quando nós somos questionados sobre essas pequenas coisas, o nosso coração, ele procura uma defesa. Olha, eu faço isso porque isso é normal para mim. Eu faço isso porque na minha casa ninguém me cobrava. Não, amanhã eu vou mudar a minha mania com relação a essas coisas. Você não precisa levantar a mão, mexe lá só no dedinho do pé, se você já brigou muitas vezes pela mesma coisa. Uma coisa simples que você prometeu, queria mudar o seu comportamento, e de repente os dias vão passando e você acaba tendo o mesmo comportamento. E aquilo incomoda as pessoas ao seu redor. Durante um bom período da minha vida, eu vivia muito estressado com algumas coisas que meu pai fazia comigo na fase da adolescência. E aquilo era um padrão. Se eu fizesse alguma coisa errada perto dele, ele me segurava pela orelha. Mas não era assim só uma seguradinha pela orelha, né? Eu ficava na ponta do pé, ia tentando aliviar essa segurada na orelha, ele andava, eu ia andando junto com ele, e aquilo de repente era um padrão que ele aprendeu a viver. E aquilo me incomodava muito. Era uma coisa que me tirava muitas vezes do sério. E aí de repente me tornei pai. E o que eu estava fazendo? A mesma coisa que meu pai fazia. Estava negligenciando aquilo que era correto, que eu já tinha aprendido, a forma como deveria ser, uma disciplina, uma correção, e estava fazendo da mesma forma que eu aprendi todos os dias. E isso acabava me levando para um lugar onde eu não gostaria de estar. Quantas vezes, de repente, os nossos filhos nos pedem alguma coisa e nós acabamos não fazendo? Quantas vezes as nossas esposas, os maridos, acabam pedindo para você uma coisa simples e você acaba negligenciando? Amor exige presença, disciplina, cuidado e atenção. Será que nós conseguimos fazer isso no nosso dia a dia, com a nossa família? De repente eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa e eu não preciso ter dúvida nenhuma disso. E aí às vezes nós entendemos uma frase que fala muito ao meu coração, porque eu tenho certeza que eu seria capaz de morrer pelos meus filhos. Seria capaz de morrer pela minha esposa. E aí eu paro e penso, mas será que eu estou vivendo por eles? Será que eu estou me dedicando o tanto que eu deveria me dedicar para o relacionamento com a minha casa? Aonde eu estou investindo a força? Será que eu estou investindo a minha força no meu trabalho, onde eu sou um excelente profissional, onde eu faço de tudo para que as pessoas olhem para mim e me olhem como uma referência? Será que eu invisto esse mesmo potencial de força na minha casa, na minha relação? Será que eu busco informação suficiente? Olha, surgiu algo novo no mercado. E aí eu estou antenado para saber por quê? Porque aquilo eu posso usar na profissão que eu tenho. Mas será que eu tenho essa mesma dedicação na minha casa, no dia a dia? As famílias saudáveis, elas são construídas quando não negligenciamos as pequenas coisas.
Quando nós olhamos para ela e colocamos ela como a nossa primeira prioridade. Quando nós entendemos que vem Deus, e depois de Deus vem a minha esposa e vem os meus filhos. Mas no nosso dia a dia, tudo isso é muito difícil. Nós acabamos entendendo o trabalho como prioridade, nós acabamos entendendo o estudo como prioridade, às vezes igreja como prioridade, e não colocamos no lugar certo. Isso nos atrapalha de nós nos desenvolvermos em todas as outras áreas. Quando eu paro de negligenciar a minha família, eu consigo entender que no lugar mais importante é onde vou ter o consolo, onde vou ter o carinho, o abrigo e vou poder voltar para casa. Veja que tantas vezes nós preferimos estar em outros lugares, porque nesses lugares não tem conflitos. Os conflitos estão na nossa casa. E aí nós negligenciamos mais ainda a própria resolução desses problemas e não fazemos aquilo que nós deveríamos estar fazendo. A negligência destrói lentamente. E nem sempre significa fazer algo errado. Vocês conseguem entender que quando nós negligenciamos alguma coisa, não quer dizer que nós estamos fazendo algo errado, mas sim que nós estamos deixando de fazer algo certo, algo que deveria ser feito. Eu posso negligenciar algumas coisas e não estar pecando, mas estou fazendo com que o relacionamento, a dificuldade, o dia a dia, e até mesmo eu estar potencializando os relacionamentos na minha casa, porque me posiciono de uma maneira que não é normal. Por isso nós entendemos que é possível amar alguém e ainda assim negligenciar o amor da forma correta. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Um pai que trabalha muito para sustentar os filhos, mas que acaba não tendo tempo para brincar com eles. Nós crescemos dentro de um padrão de características de pais que fizeram tudo pelos seus filhos, para deixar eles uma herança, para deixar eles melhor, para colocar no melhor colégio para estudar, para estarem com as melhores roupas, com as melhores vestimentas, mas muitas vezes negligenciou a brincadeira, o dia a dia, o abraço, o carinho, estar lá no momento que eles precisam, porque às vezes entendemos que isso é construído de uma forma diferente. No nosso coração, às vezes nós pensamos, olha, vamos ter apenas um filho, porque é muito difícil ter filhos nesse mundo. E aí você faz uma programação e tal, e se dedica àquilo daquela forma. Por quê? Porque nós entendemos que ele precisa de muitas coisas para ser uma pessoa estruturada e poder ter sucesso na vida. Sendo que aquilo que ele precisa é simples. É o abraço, é o carinho, são palavras de afirmação, tempo de qualidade e amor. E nós negligenciamos às vezes dessa forma, querendo dar o melhor para eles. Olha, eu trabalho para que os meus filhos não precisem trabalhar tanto, eu trabalho para que eles possam estudar, fazer uma faculdade e que eles obtenham sucesso a partir do momento que eles comecem a lograr a vida deles. E aí, esse filho cresce, tem tudo, mas não tem a presença do pai e não tem a presença da mãe. Um outro exemplo, um marido que nunca traiu a sua esposa, porém, ele deixou de conversar com ela. Ele deixou de dedicar tempo a ela, ouvir as suas necessidades, acolhê-la da forma que ela precisa. Ah, mas a minha esposa está num turbilhão de emoções, é difícil conversar com ela, porque de repente chegam os dias, tem a TPM, tem tantas outras situações, ela quer falar de assuntos que eu não quero ouvir. E aí nós continuamos amando a nossa esposa, mas não temos o tempo de qualidade que ela precisa. Nós não temos aquilo que é importante para ela naquele momento, que é o acolhimento. Mas eu faço tudo por você. Eu procuro me dedicar ao máximo. Mas ela precisa conversar. Às vezes ela passou o dia trabalhando, gente. São 12, 13 mil palavras e ela quer falar com alguém. Esse alguém é você, não tem por onde correr. Uma esposa que muitas vezes cuida perfeitamente da casa, que cuida da educação dos filhos, que se dedica para que as coisas aconteçam da maneira mais correta, mas de repente elas não estão dando o carinho suficiente que o marido precisa. Às vezes nós nos preocupamos com coisas, com organização, e de repente o marido vai chegar e só quer um abraço. Diferente de você que quer conversar, às vezes ele não quer conversar tanto. E aí nós negligenciamos situações que são simples, que não fazíamos anteriormente.
e que nós acostumamos, e que nos conquistaram, e que nos fizeram falar: nossa, essa mulher, eu quero estar com ela pro resto da vida. Esse homem é o homem dos meus sonhos, é o príncipe encantado. O que acontece? Que nós paramos muitas vezes de deixar de fazer aquilo que nós queríamos. Os pais que muitas vezes dão ao filho o videogame, a tela, o celular. E aí nós entendemos que esse filho, com esse material na mão, ele pode incomodar, ele pode ficar fazendo perguntas, ele pode de tantas coisas. Mas nós estamos colocando ele nas mãos que não são nossas. Nós estamos dando a oportunidade para que o mundo eduque o nosso filho da maneira que ele quer educar. E aí nós damos um passo para trás, por quê? Porque aquilo faz com que haja descanso. Porque nós não precisamos responder tantas perguntas, porque nós não precisamos ficar correndo atrás deles. Nós não ficamos preocupados com aquilo que eles vão quebrar, ou com as coisas da forma como que elas vão acontecer. E aí nós negligenciamos o amor. Cristãos que nunca abandonaram a igreja, mas que deixaram de orar em família. Às vezes nós estamos vindo aqui, nós estamos no domingo, nós nos dedicamos a tantas coisas, mas nós esquecemos daquilo que é principal. O culto é apenas um momento de nós lembrarmos quem Deus é, de entendermos o caminho pelo qual Ele quer que nós venhamos a andar. É um lugar de encontro, onde nós nos reunimos como comunidade. Mas é em casa, orando como família, que Deus vai se revelar para nós. É a única forma de nós não sermos um pequeno grupo de indivíduos, e sim que nós sejamos uma família, uma equipe, amigos verdadeiros, que quando tem um olhar para o outro, você já sabe o que está acontecendo. Quando você olha para o seu filho, as mães, muitas vezes, já sabem o que está acontecendo. Mas e o dia a dia? Como nós vamos mostrar para eles que nós servimos a um Deus que nos ama, se nós não oramos com eles, se nós não temos tempo de qualidade com eles, se nós não colocamos eles como a base da nossa vida? A negligência, ela começa pequena, depois ela vai se transformando em distância, vai gerando frieza, a frieza gera conflitos, e os conflitos acabam destruindo as nossas famílias. Eli, um homem de Deus, que zelava pelo seu ministério, ele zelava por aquilo que ele fazia. Foi ele quem instruiu Samuel, um grande homem de Deus também. Mas ele não olhava para a sua família. Ele sabia o que estava acontecendo. Seus filhos não estavam fazendo aquilo que Deus tinha para eles. Eles tinham conhecimento da palavra, ele também tinha. Ele olhava, não corrigia a sua família. E a família foi destruída. Mas ele era um homem de Deus. Mas ele tinha prioridades, ele cuidava do ministério, ele servia no tabernáculo, ele tinha uma missão e essa missão ele cumpria. Mas primeiramente, ele deveria estar cuidando da sua família. Ele negligenciou aquilo que de repente poderia ser mais importante. Às vezes deveria ter deixado o seu cargo para cuidar dos seus filhos. E toda a família acabou pagando preço. A omissão dos pais, muitas vezes, direciona o futuro dos seus filhos. O que ele tem feito? Por que eu não posso corrigi-lo? De repente hoje eu olho para aquilo que está sendo construído, acho que não é tão importante, que não há uma necessidade de uma correção e aos poucos eu acabo não fazendo. Aí vem a fase da adolescência, eu começo a falar: nossa, como é difícil ter um filho adolescente. É difícil. É verdade, não é mentira. Mas como eu vou influenciá-lo se eu não cuidei dele desde que ele era pequeno? Se eu não corrigi aquilo que ele fez de errado? Crianças pequenas, pequenos problemas. Crianças grandes, grandes problemas. Mas se eu faço todo um processo e não negligencio quando eles são pequenos, eu vou ter lá na frente uma boa lição. Não basta sermos bons profissionais e bons cristãos. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós não podemos negligenciar. Segundo item, egoísmo. E esse, de repente, é um dos maiores problemas que nós encontramos em casa.
Ele faz com que cada um de nós coloque nossos próprios desejos em primeiro lugar. Um lar dominado pelo egoísmo, ele faz com que todas as pessoas queiram ser servidas, e essa é a nossa natureza. Desde o princípio nós entendemos que Adão e Eva queriam ser como o Senhor. Eles queriam ser como Deus. Por quê? Por causa do egoísmo. Por causa da vontade que nós temos de ser servidos, pela vontade que nós temos de entendermos que o melhor de tudo é que nós sejamos felizes, independente do preço que todos os outros vão pagar. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam nos servir. E aí, quando elas não servem como família, nós começamos a ter uma família num ambiente pesado. Olha, está desse jeito porque o teu filho aí não está ajudando em casa, está tendo que lavar a louça dele. Ah, a tua mãe está trabalhando demais e as coisas estão sobrecarregando aqui em casa, mas eu também não vou fazer nada por ela, porque ela também não está fazendo nada por mim. Eu não tenho por que eu fazer isso para minha esposa, por quê? Porque minha esposa tem negligenciado tantas coisas de forma egoísta. Ela quer ser servida, eu quero ser servido. Cada um de nós busca algo que seja relacionado ao nosso bem-estar. O egoísmo, ele mata o amor, porque todo relacionamento saudável, ele precisa de renúncia. E ele faz exatamente o contrário. Quando você está lá e de repente você precisa fazer algo, automaticamente no nosso coração vem a pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar fazendo isso? De que forma eu vou agir e de repente eu vou ter algum benefício? Enquanto a nossa pergunta deveria ser: como eu posso servir? Nós temos um exemplo da palavra e antes de nós virmos para cá estávamos aprendendo sobre liderança. Uma liderança que quer conquistar e que quer ser capaz de influenciar as pessoas, ela precisa servir. E aí nós vamos para dentro dos nossos relacionamentos e pensamos: olha, ele precisa me servir. Se ele não fizer isso por mim, se meu filho não lavar a louça, eu não vou deixar ele sair hoje. E a gente faz, né? Ó, só vai poder sair quando terminar de lavar a louça. Quem é pai fala e quem é filho já escutou. Ó, você só vai fazer tal coisa quando você aumentar as suas notas. Não tem problema nenhum. Desde que junto com isso, não seja apenas o teu sentimento com relação à parte egoísta que existe dentro de você. Como você tem agido nos seus relacionamentos, na sua casa, no dia a dia? Você tem servido mais ou você prefere ser servido? Como você vê essa relação dentro dos relacionamentos com seu filho? Quando você tem conversado com a sua esposa? Apenas no momento de resolver os problemas? Quando a coisa está osso em casa, aí a gente para na mesa normalmente, de frente um para o outro, né? E aí a gente resolve, quer resolver os problemas. Mas e quando não está? A gente tem parado para conversar da melhor forma? Veja o quanto isso é importante, gente. Nós não precisamos esperar os problemas para nós sentarmos para conversar. Eu não preciso ir na academia porque eu estou com sobrepeso. Eu não preciso buscar o psicólogo porque eu estou cheio de problemas. Eu não busco um médico só quando eu estou doente. Eu preciso ter alguns acompanhamentos e preciso fazer com que isso seja uma parte interessante da minha vida. Coisas automáticas que previnem com que outras coisas aconteçam. Mas estou ocupado. Tem outras coisas para fazer nesse momento. Aquela pessoa que não importa o que tenha acontecido, eu quero estar certo na discussão. Nós entramos numa discussão, começamos a falar sobre um assunto, seja o assunto que for. Gente, eu quero ter razão.
Sabe, de repente a pessoa está conversando com você e você está lá, você pega o celular, você abre o celular, eu vou mostrar para ele que ele está errado, e aí você poderia resolver aquilo de uma forma diferente, mas automaticamente aquilo tem mexido com você, com algum conhecimento que você tem, com algo que você viveu, e aí você quer estar certo na discussão. E eu vou perguntar para você, quantas vezes valeu a pena ganhar uma discussão? Principalmente nos relacionamentos, na nossa casa, no dia a dia. Marido, quando você ganha uma discussão com a esposa, o resto da noite fica bom? Esposa, quando você ganha uma discussão com o marido, a noite termina voando? Somos egoístas, por natureza. Maridos que muitas vezes pensam no seu próprio descanso. Esposas que valorizam apenas as suas necessidades. Filhos que vivem apenas para os seus próprios interesses. A constituição de família hoje é essa. Nós estamos, cada um de nós, preocupados com aquilo que é importante para nós. Os nossos filhos, quando vêm pedir alguma coisa, pai, eu posso ir em tal lugar? Filho, mas olha, nós já temos um compromisso, vamos almoçar juntos. De repente você foi esse filho também, muitas vezes eu fui, meu pai e minha mãe queriam estar comigo, eu queria estar com os meus amigos, porque era mais interessante para mim estar naquele lugar do que estar com a minha família. E aí nós vamos percebendo em pequenos detalhes que vamos nos desgastando com coisas pelas quais nós não precisaríamos. E aí quando nós estamos no limite do relacionamento, nós entendemos e queremos voltar atrás para tentar reconstruir tudo de novo. Mas as marcas nem sempre são apagadas. De repente você começa a voltar para aquele relacionamento, você se esforça por dias, mas você erra uma vez. E quando você erra, não é mais olhado para você. Se você está se esforçando, mas sim para mim, porque eu volto novamente a fazer com que o egoísmo seja mais importante. E aí nós temos um exemplo bíblico que é fantástico. Um momento lá em João 13, onde Jesus pega a bacia de água, se ajoelha e se posiciona para lavar os pés dos discípulos. Ele está lá para servir. Quem é o modelo que eu quero seguir? Com quem eu quero ser parecido? Quem é que me leva, me coloca num lugar diferente daquele que eu estou? Muitas vezes eu quero ser parecido com o Messi, né? Nessa Copa, quem não queria ser parecido aí com tantos outros atletas, com tantas outras coisas que contagiam a gente e nos empolgam naquilo que nós estamos vivendo, mas o maior exemplo de todos foi o de Cristo. Tanto que no momento que ele se ajoelhou, de repente, João olhou para ele e falou, Pedro olhou para ele e falou, não precisa lavar os meus pés, porque esse era o pior trabalho que existia naquela época. Se você era contratado de uma casa, não teria nenhuma pessoa abaixo de você. Era o pior trabalho, lavar os pés. E quando Cristo se posicionou dessa forma, ele demonstrou como exemplo a importância que temos de servir um ao outro. Você acredita que teria essa capacidade? Você chegaria cedo na igreja e ficaria ali na porta esperando as pessoas entrarem para você lavar os pés dela? O que aconteceria se de repente um dia você fosse escalado, recebesse uma mensagem, esse lá do Éder, e tivesse escrito para você, hoje é o seguinte, você vai estar lá na porta da igreja, meia hora antes, com uma bacia, um sabãozinho e uma toalha. Ou você já imaginou você entrar na empresa que você trabalha e de repente o CEO, topzera, ajoelhado com uma toalhinha, lavando seus pés? Foi o que Cristo fez. Muitos dos discípulos não entenderam porque olhavam para ele como mestre. Perguntaram, não, mas tu és? Sou mesmo, eu sou mestre. Sou cara, mas eu só sou porque eu estou disposto a servir. Como você vê o dia a dia do seu casamento? Qual a disposição que você tem em servir? Em servir a sua esposa, servir o seu marido, seus filhos, seu pai, aqueles que se posicionam de repente e que nós imaginamos que quer fazer tudo por você.
Por que nós temos tanta dificuldade em vencermos o egoísmo? Orgulho. O orgulho muitas vezes impede o reconhecimento dos próprios erros e dificulta qualquer reconciliação. Quantas vezes você já precisou reconciliar e ficou pensando assim: eu não vou dar meu braço a torcer, porque se eu der meu braço a torcer, depois vão montar nas minhas costas, depois nunca mais eu vou conseguir recuperar, depois eu vou ter uma dificuldade muito maior, e isso vai cada vez mais endurecendo o meu coração e vai fazendo com que a discussão, que poderia ter sido terminada de uma forma mais simples, ela vá aumentando, e depois temos a dificuldade inclusive de pedir perdão. Quem já sentou depois de uma discussão, mesmo percebendo que estava errado, ou que não estivesse errado, que precisasse pedir perdão? Como é difícil a gente falar, né? A gente diminui o tom da voz. Às vezes meus filhos me pedir perdão, pai queria pedir perdão para você. A gente quase não escuta. Quando é aquele pedido para sair, pai, tem como eu sair? Pai, pedir perdão. Como é difícil para nós, como é difícil sair, como é difícil nós olharmos para o próximo e olhar: olha, eu gostaria de pedir perdão para você pelas minhas atitudes. Eu sei que eu errei porque não sou perfeito. Eu sei que deveria ter agido de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente nem alonga a história, né? Só queria te pedir perdão. Aí o outro, perdão pelo quê? Eu queria te pedir perdão porque eu falei bom. Não é assim a nossa dificuldade? Olha, eu gostaria de pedir perdão para você porque eu falei, porque eu não fiz aquilo que era correto, naquele momento, naquela hora, daquele jeito. Eu acabei não fazendo aquilo que era correto, por quê? Porque eu estava bravo. E aí nós entendemos que o contrário de orgulho é humildade, e a humildade quebra todas essas coisas. Quando nós nos posicionamos de forma humilde, o ciclo é rompido. Mas nós aprendemos desde pequeno que nós não devemos demonstrar as nossas fraquezas. Quando você pede perdão, você dá o braço a torcer. E aí vai criando características do orgulho que muitas vezes nós não percebemos. Coisas pequenas. Às vezes alguém quer fazer uma doação para você, você olha assim: não estou precisando. Era bonito, você achou interessante, gostaria de ter mais. Dá para alguém que precisa mais do que eu. Orgulho. A família que deixa com que o orgulho fique de lado, que consegue quebrar, é a família que vai ser feliz, gente. Enquanto nós continuamos sendo orgulhosos, nós vamos ter dificuldade nos nossos relacionamentos. Enquanto nós pensarmos que o mais importante é que eu vença, o mais importante é que eu tenha razão, o mais importante é que a pessoa se submeta a mim. Quem seria você na história do filho pródigo? Quais são os relacionamentos? Que lugares você tem deixado de visitar por orgulho? Como seria a sua reação quando esse filho voltasse para casa, falando que perdeu tudo, que passou fome, que queria ser teu empregado? Você abriria os braços e abraçaria ele e o amaria? Ou você falaria: eu fiz a minha parte por você, eu fui um bom pai e você escolheu isso, vai ser meu empregado? Você o abraçaria e o amaria? Você não aceitaria ele na sua casa? Muitas vezes a gente não tem mais relacionamento com os nossos pais, porque em algum momento ele pisou na bola com a nossa mãe, porque ela reagiu de uma forma diferente, porque ela me ignorou em determinado momento. E aí esse filho está voltando porque ele errou, ele entendeu que ele errou. E o que eu faço? Vai ter que falar? Vai ter que se justificar? Ou eu vou abrir o meu coração e amá-lo? Fazer um churrasco? Colocar um anel no dedo dele? Sem
questionar o que aconteceu. Mas ele falhou comigo. Aquilo era muito grave para aquela época. Quando um filho pedia herança do pai, é como se ele estivesse falando: não quero mais você, estou te matando, quero a minha parte, e eu daqui vou para outro lugar. Você segue a tua vida, pai, e eu vou seguir a minha. Quantas vezes a gente torceu para que algo desse errado, para que nós pudéssemos falar: eu te disse? Eu disse para você que não ia dar certo? Ou até mesmo quantas vezes nós falamos, quando alguém veio na nossa direção e falou que não deu certo. Esse orgulho, ele impede a restauração. Aquela família voltou com alegria, embora o próprio irmão quisesse justificativa. Não estava com o coração, porque não era aquilo de repente que a família tinha vivido, não tinha construído. Por que o irmão também não abraçou? O pai teve uma atitude, mas de repente esse próprio pai não ensinou o restante da família sobre a importância de nós amarmos. Quantas vezes ficamos bravos pela atitude dos nossos irmãos com o nosso pai ou com a nossa mãe? Sentimos a dor deles, ficamos bravos com os nossos irmãos. E às vezes o nosso pai não fica, porque ele é amoroso, porque ele entende o valor de ser um filho. O orgulho talvez seja o mais perigoso desses três que nós falamos, porque quem é orgulhoso não pede perdão, não admite os seus erros, encontra culpados, justifica atitudes, acredita que sempre tem razão. E enquanto ele se posiciona dessa forma, o relacionamento vai adoecendo. Um exemplo, gente: casais que passam dias sem conversar, esperando o outro tomar uma iniciativa. Há uma briga, há um problema, cada um vai pro seu canto, a cara fica fechada, a gente passa pelo mesmo caminho, não sorri, não conversa, não fala, esperando que o outro faça alguma coisa. Quem nunca? Pais que não aprenderam a pedir perdão aos seus filhos. Gente, nós precisamos pedir perdão, e isso não é fraqueza. Isso é humildade. Quando eu falo com os meus filhos, eu preciso pedir perdão para eles. Eu preciso ser humilde o suficiente para que eles entendam e valorizem o perdão. O Ronan brincava hoje à tarde. Aquele pai que olha para o filho e fala: fica quieto! Está gritando. Como é que esse filho vai aprender se o próprio exemplo não funciona? E o que custa eu pedir perdão por isso? Quando eu me posiciono de forma diferente, gente, eu acabo não sofrendo essas coisas. Muitas vezes nós temos irmãos, pessoas da nossa família com as quais nós nos conversamos. Nós não temos a liberdade de visitá-los. Por quê? Porque em algum momento algo aconteceu e nós, pelo orgulho, criamos um muro. A humildade constrói pontes e o orgulho constrói barreiras. Não, mas ele fez isso por mim, mas ele agiu de tal forma, ele foi assim, sempre foi desse jeito. Mas e você? Se você sempre foi o querido, se você sempre esteja agindo de maneira correta, se você não fez nada, o que custa para você quebrar essa ponte? Quebrar essa barreira, não a ponte? Por que você não avança? Por que você não se posiciona? Orgulho. O amor de Deus é maior do que os nossos erros. E quando nós andamos nesse ritmo aí, nós entendemos que primeiro aparece a negligência. A negligência fala: hoje não. Depois surge o egoísmo. Tem coisas mais importantes a fazer. Por fim, chega o orgulho. Agora não volto mais atrás. E é exatamente assim que muitos relacionamentos terminam. O casamento termina. O relacionamento com os filhos é quebrado. Com os pais, no trabalho, com pessoas que trabalham junto conosco, com amigos que viveram tanto tempo na nossa casa e de repente por algo
que aconteceu? Nós mudamos o nosso comportamento. E aí eu quero fazer 3 perguntas. Gostaria que vocês pensassem sobre elas. Tenho negligenciado alguém? Tenho sido egoísta nos meus relacionamentos? O orgulho tem controlado o meu coração? Famílias fortes não são aquelas que não enfrentam problemas, mas são fortes aquelas que conseguem lidar com o orgulho, com o egoísmo e com a negligência.